Pense em mudar de carreira? Está no meio de uma transição? Fica aqui comigo que eu vou falar sobre como podemos prever esse tipo de mudança de carreira com o auxílio da astrologia. Olá, eu sou a Grazi, eu sou astróloga, estou aqui para te auxiliar na sua jornada de autoconhecimento. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre como é possível a gente ver indícios de mudanças de carreira no mapa. Primeiro de tudo é o mapa natal. É nele que está toda a promessa de vida da pessoa. Então, se naquele mapa natal há a ideia de mudança de carreira, mudança no trabalho, isso pode sim um dia se concretizar. E esse contexto que eu vou trazer aqui serve para qualquer tipo de leitura mais assertiva sobre qualquer assunto. Por quê? Porque tudo depende do nosso mapa natal, depende da promessa daquele mapa. Então, não adianta muito uma revolução solar indicar alguma coisa se aquilo não tem base no mapa natal, se não está na tua promessa. Então, um exemplo aqui é pessoas com signos no meio do céu, com signos mutáveis, têm mais chances de um dia mudar de carreira. Isso porque os signos mutáveis, que são Gêmeos, Sagitário, Virgem e Peixes, eles são mais propensos à mudança, Eles têm mais incerteza, São signos de final de estação que já fala de mudanças, de adaptabilidade. Então, existe essa propensão a quem tem o meio do céu nesses signos ter alguma mudança de carreira ao longo da vida. Outro exemplo, outro indicativo ali no mapa natal é a presença de Mercúrio na casa 10. Porém, ele também pode significar que a pessoa tenha mais de uma ocupação ao mesmo tempo. Então, novamente, tudo depende do resto do mapa, Então, antes de a gente analisar sobre qualquer técnica preditiva, como uma revolução solar, a gente tem que entender muito bem a promessa ali do mapa natal. E antes de eu continuar, aproveita agora e se inscreve aqui no canal, caso você não esteja inscrito ainda, e também deixa seu like. Bom, depois do mapa natal, os trânsitos, principalmente de planetas lentos, são fortes indicativos. Vou dar dois exemplos aqui. Por exemplo, Plutão passando pelo meio do céu pode trazer uma profunda vontade de mudança, Principalmente se a pessoa estiver insatisfeita com a carreira, se ela estiver insatisfeita com o crescimento dela, Eu tô falando aqui só de casa 10, e a casa 10 ela fala aqui do que a gente envisiona para o futuro. Então, se a pessoa estiver bastante insatisfeita, não vê mais propósito naquilo, com Plutão passando ali, ela pode realmente querer modificar as coisas. E lembrando que Plutão é conhecido por destruir para depois renascer, Então a passagem dele no meio do céu pode ser o fim de um ciclo e de um início de um outro. E geralmente assim, morre um ciclo, inicia outro completamente diferente, Da pessoa ter que fazer uma nova faculdade, ter que ter uma nova formação, é realmente um antes e um depois bem diferente. Outro planeta lento aqui passando pelo meio do céu, porque também pode trazer essa chamada para mudanças, é Urano. Ele na maioria das vezes traz uma certa instabilidade e uma ansiedade, uma certa fome por mudanças, mas é que elas são radicais, Ao contrário de Plutão, que transforma ali muito de dentro para fora, o Urano é uma energia meio 220, Quando do nada, da noite para o dia, algo muda e a gente tem que se adaptar a este novo cenário. Então, um exemplo aqui, não necessariamente você tem essa vontade de mudar de carreira, mas você tem essa necessidade de mudar alguma coisa dentro ali do seu trabalho, dentro da sua empresa, seja lá qual for o seu cenário de trabalho. Eu tenho aqui dois exemplos de duas pessoas próximas a mim que passaram Urano no meio do céu. Então são duas pessoas que têm Touro no meio do céu, Afinal de contas eu tô falando de trânsito, e Urano está em Touro já tem um bom tempo. Então se você tem Touro no meio do céu, você já passou por isso, está passando ou vai passar ainda. Então, o primeiro exemplo é de uma pessoa que estava há anos numa mesma empresa, Lembrando que onde a gente tem Touro, a gente busca estabilidade, Então ela estava há anos numa mesma empresa e ela estava bem insatisfeita. Ela estava insatisfeita com o trabalho em si, com a falta de valorização, com a falta de reconhecimento, mas ela não tomava a atitude de mudar aquela situação. Lembre que Touro é um signo fixo que não gosta muito de mudanças repetidas, não gosta muito de sair daquela zona de conforto. Mas enfim, até que determinado momento, Urano passou realmente ali no meio do céu dela e ficou cravado também na Revolução Solar. Então aqui a gente teve dois indicativos muito fortes.
Então não demorou muito para ela ser mandada embora, né? Então depois do choque, né, ela se recompôs e foi atrás de um outro emprego. Também não demorou muito para um novo emprego muito mais alinhado a aparecer. Lembrando que Urano, o tempo é muito rápido. Então da mesma forma que ela perdeu o emprego com muita rapidez, ela também conseguiu se recompor com uma rapidez também. Já o segundo exemplo foi de uma amiga que ela passou por uma mudança dentro da empresa. Então ela trabalha numa multinacional, quando do nada, literalmente do nada, pegou todo mundo de surpresa, o seu gerente foi mandado embora e um novo gerente assumiu. Isso gera uma certa ansiedade, né, na maioria dos funcionários, na maioria das pessoas, né, há um novo líder, as coisas vão mudar, né, e muita gente fica bem desconfortável nessas situações. Ela é uma dessas pessoas. Então a ansiedade dela foi a 1000 durante um bom período. Ela não foi mandada embora, mas houve um período de adaptação àquela nova situação. Então a gente pegou aqui uma área que estava bem estabilizada, né, bem taurina, e quando Urano chega, ele muda, né? Ele chega ali como um furacão e modifica aquela situação, e a gente tem que se adaptar à nova situação. Bom, mas eu falei também sobre a revolução solar, né? Como que a gente vê na revolução solar uma mudança de carreira? Bom, é aqui que vem a verdade. Ela não tem o poder de sozinha indicar mudanças de carreira. Ela pode colaborar junto com outras técnicas, mas sozinha ela não tem essa bola toda, não. E também depende muito de como a pessoa vive aquele planeta em questão e se o seu simbolismo é associado ao seu trabalho. Então, por exemplo, no mesmo exemplo que eu dei de Plutão passando pelo meio do céu e a pessoa sente uma vontade repentina de mudanças, ali eu deixei bem claro que se a pessoa está insatisfeita com o trabalho. Se ela, por exemplo, vamos lá, Plutão é conhecido por seus poderes de cura, de regeneração e coisas profundas. Então vamos dizer que a gente está falando de um médico. Pode ser que enquanto Plutão está passando por esse meio do céu dele, ele realmente se aprofunda em algum assunto dele, faz uma nova descoberta e é reconhecido por isso. Então isso vira a sua grande transformação. Então, novamente, tudo depende da sua vida, depende do seu mapa natal, depende do contexto de vida, né? Os exemplos que eu dei de Urano também, eles são exemplos que faz sentido para quem é CLT, né? Para quem trabalha para uma empresa, né? Se você é freelance, se você é autônomo, esse contexto que eu dei, ele já não serve para você. Então, novamente, o contexto de vida da pessoa tem que ser levado, não basta apenas um planeta numa casa X e todo mundo que tiver aquela configuração vai acontecer exatamente a mesma coisa. Muito pelo contrário, cada um tem a sua própria experiência. A astrologia ela é muito mais profunda do que um planeta numa casa errada, né? Tudo depende de como a pessoa vive aquele mapa, em que momento de vida ele está. Então, se você que está aqui me ouvindo, você está num momento meio caótico e quer aí a minha ajuda para te tirar dessa névoa, dessa ansiedade, escreve carreira aqui abaixo nos comentários, que eu coloco um formulário lá, que eu entre em contato diretamente com você, ou me manda um e-mail, está aqui disponível também na descrição. Envie esse vídeo para aquela sua amiga que está passando por uma crise de carreira, deixe ela saber que existe sim uma solução, existe um fim, existe um novo ciclo e que a astrologia está aí para ajudá-la. Mais uma vez, aproveita para se inscrever no canal, deixa seu like, deixa seus comentários e eu te vejo no próximo vídeo.